Gigantescos seres cósmicos vieram do infinito universo e modificaram geneticamente um macaco. Do macaco surgiram 3 espécies: os humanos, os deviantes e os eternos. Os humanos transitam da guerra à paz em busca da estabilidade pacífica e se reproduzem mantendo estabilidade genética. Os deviantes, guerreiros natos, são geneticamente instáveis. Os eternos, que buscam a paz, possuem poderes extraordinários. Esse é o Projeto Inocente, eu sou o Márcio Júnior e hoje a gente vai falar um pouco sobre deviantes, eternos e celestiais da Marvel. Bora! Esses gigantes seres cósmicos são os celestiais. São eles os responsáveis pelas modificações genéticas que fizeram o homem e a humanidade evoluírem. Eles são representados como seres bem grandes mesmo, bem grandes, maiores do que a maioria das montanhas, com armaduras que cobrem o corpo e o rosto todo. Cada um possui uma armadura diferente, um tamanho diferente, e não dá para saber muito bem sobre qual o objetivo dele nessas modificações genéticas que eles fazem. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a história dos celestiais, dos deviantes e dos eternos já foi contada em muitas séries de HQs. A primeira, se eu não me engano, é a de 1976. Cada uma dá uma versão um pouco diferente sobre essas modificações genéticas e sobre as origens dos humanos, dos deviantes e dos eternos. Na história mais antiga, os deviantes possuíam um semblante parecido ao que a gente compreende hoje como se fosse de um demônio, e eles se aproveitavam da superstição humana para fazer a humanidade crer que eles eram místicos demônios mesmo, sabe? Por outro lado, a humanidade encarou os Eternos como deuses, realmente deuses. Inclusive, a semelhança dos nomes deles com nomes de deuses dá a entender isso. Temos a Circe, que seria Circe da mitologia, o Eterno Ícaro seria Ícaro da mitologia, o Eterno Macário seria o Mercúrio, Atena, obviamente, seria a deusa Atenas, enfim. Tem essas analogias que a humanidade fez ao ter contato com os Eternos. É pela presença dos celestiais nas histórias da Marvel e na história da humanidade dentro da Marvel, desse universo, né, que é possível que exista a presença do gene X, que ocasiona o surgimento dos mutantes e a resistência que alguns humanos têm, né, que alguns humanos apresentam a acidentes que o deixam superpoderosos, como o do Hulk, como o do Homem-Aranha, por exemplo. Mais do que isso, é devido aos celestiais que provavelmente os mamíferos são encontrados em muitos mundos, não só no planeta Terra. É um fato que os celestiais fazem essas interferências em muitas linhagens evolutivas de outros mundos também. Eles interferem por algum motivo e de tempos em tempos eles voltam, observam o resultado e tomam algumas providências. Os celestiais foram criados pelo primeiro firmamento, que é uma criatura da Marvel também. A vontade de experimentar, vamos dizer assim, a vontade de experimentar a criação e a mutação da vida acabou surgindo dentro dos celestiais e de tempos em tempos eles retornam ao lugar onde eles fizeram essas modificações para realizar uma espécie de julgamento e então aniquilar a espécie criada ou permitir que elas prossigam. Na verdade, esse julgamento ele é categórico e ele se repete de tempos em tempos, se eu não me engano, são de 50 em 50 anos. Naquele quadrinho da Marvel chamado E.C., sabe, naquela série de quadrinhos, o Doutor Estranho já conseguiu derrotar os Celestiais. Alguns outros heróis já tentaram também nos quadrinhos regulares da Marvel, e com essas tentativas, alguns heróis descobriram que os Celestiais possuem defesas corpóreas, vamos dizer assim, anticorpos, parecidos com água-viva e mini-dragões alados. Acho que é importante lembrar que o Ego, nos filmes da Marvel, o pai do Peter Quill, o Senhor das Estrelas, afirmou que era um Celestial, fazendo com que o Quill fosse um descendente dos Celestiais. What are you exactly? I'm what's called a Celestial, sweetheart. A celestial like a god? Tá, mas vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre os Eternos, tá? Que era um Eterno muito famoso mesmo, o Thanos. Apesar de ser um Eterno, ele nasceu com a síndrome deviante,
que causa umas distorções corpóreas nele, e não dá para saber se essa síndrome pode atingir todos os Eternos ou apenas algum deles. Com o filme novo dos Eternos da Marvel que vai vir, né? Talvez a conexão e a continuidade que eles encontrem seja justamente a explorar essa característica do Thanos. É um fato que, a princípio, os Eternos acabam por ser instrumentos dos Celestiais, vamos dizer assim. A depender da versão que você vai ler dos quadrinhos, como eu disse, tem muitas, os Eternos podem ser escravos dos Celestiais, ou apenas colaboradores, ou até mesmo uma espécie de guardiões dos Celestiais. Mas em um determinado ponto de algumas histórias existe uma ruptura e essa conexão entre Celestial e Eterno se desfaz. Seus poderes, no mais das vezes, é bem variado de acordo com o Eterno que a gente vê. Eu gosto muito da Cersei, que utiliza os seus poderes de um modo mais mágico, digamos assim. Também gosto muito do Ikaris, que ele é um dos mais poderosos. Em algumas histórias, eles são antagonistas dos Deviantes, protegendo a humanidade deles, né? Tipo assim, os Eternos protegem dos Deviantes. Outras vezes, eles manipulam a genética ancestral, amando dos Celestiais, e criam os Deviantes e fazem dos Deviantes escravos. Escravos para construir pirâmides, por exemplo, ou escravos sexuais. Dentro do universo da Marvel nos cinemas, a gente já viu possíveis representantes dos Deviantes também. Na raça Skrull, quando foi feito o experimento, quem sobressaiu na verdade foram os Deviantes de Skrull. O Império Skrull é feito pelos Deviantes. Na edição dos Eternos de 2006, inclusive roteirizada pelo Neil Gaiman, um dos meus autores favoritos, a história é bem desenvolvida, muito bem desenvolvida mesmo, e a gente pode conhecer melhor os grupos. A história em si não se distancia muito da primeira versão, em que os Celestiais vieram à Terra primitiva e modificaram os hominídeos. O ponto é que após essa modificação nessa versão de 2006, os Deviantes se tornaram dominantes e se reproduziram muito, muito mesmo, e escravizaram os homens e entraram em guerra com os Eternos. Daí, houve a segunda vinda dos Celestiais, que eles chamam de A Horda, e eles lutaram contra os Deviantes e os derrotaram facilmente, obviamente, fazendo os Deviantes se esconderem. Os Eternos ascenderam e ajudaram o homem a se desenvolver. Foi aqui nesse ponto, que eles foram confundidos com muitos deuses gregos, egípcios, maias, enfim. Essa me parece uma boa história a ser adaptada, essa de 2006, porque faz muita correlação com Stark. É no momento, na verdade, que o Stark assume publicamente, né, que é o Homem de Ferro, e o filme pode fazer essa conexão, e ele é uma figura bem presente nessa HQ, e talvez eles façam algumas adaptações, né, sobre ele no passado, em alguns flashbacks, eu não sei como que vai ser. A história dessa versão, que começa com os Eternos eles estão sem memória do que eles foram. E isso começa a mudar quando o Ikaris é capturado por dois sujeitos que tentam matá-lo de diversas formas, até conseguirem destruir seu corpo. Os Eternos são eternos, vamos dizer assim, tá? Então eles destroem o corpo dele, só que o corpo se refaz numa antessala de Olímpia, a cidade dos Eternos. Refeito, a memória dele, do que ele foi, do que ele é, acaba retornando. Ele parte em busca de outros Eternos, então. Um dos Eternos é o Duende, uma criança que, como humano, é uma criança famosa da televisão, e junto com o Mark Curry, que era um médico, eles vão até um Celestial adormecido que está debaixo da Terra. Esse Celestial é o Sonhador. O Mark é o Makkari, um Eterno muito, muito veloz. Ele é confundido com o Mercúrio. Aos poucos, com a trama, os outros Eternos, como Athena e a Cersei, vão retomando os poderes, redescobrindo-os. A Athena é uma guerreira muito foda, e a Cersei pode modificar as coisas com a mente ou com um toque. O Duende explica que esse Celestial, o Sonhador, foi feito prisioneiro debaixo da Terra por outros Celestiais e que isso ocasionou distúrbios na Terra. Foi quando esses distúrbios aconteceram que os Eternos, muitos, muitos anos atrás, uniram-se no que eles chamam de Unimente, uma espécie de fusão mental que chega até a ser uma fusão corporal, e como eles estavam próximos do Sonhador, o Duende percebeu que isso energizava ainda mais a Unimente.
Daí ele chamou os Zuras, que é uma espécie de rei dos Eternos, e o Ajak, que é capaz de se comunicar com os Celestiais, e esses três fizeram a Unimente, né? O Duende, os Zuras e o Ajak, e o poder do Duende, só fazendo um comentário aqui, é da ilusão. A partir do momento que ele usou a Unimente com um rei e um que se comunica com os Celestiais, a energização do Celestial, ele passou a não... O Duende passou não apenas a criar ilusões, mas também passou a mexer com a realidade. Ele criou histórias para os Eternos, histórias comuns, de humanos, histórias humanas mesmo, e eles passaram a ser humanos. Por quê? Por que o Duende fez isso? Porque o Duende é um Eterno criança, que literalmente ficaria eternamente com 11 anos. E ele não quer mais isso, ele quer ser normal. E quem sequestrou o Ícaris lá no começo da história foram 2 deviantes. Eles, os deviantes, se chamam de mutáveis. Esses deviantes foram contratados por Ajak para que isso reativasse o Ícaris. Os Zuras também desperta da ilusão criada pelo Duende. O Druig, que é outro Eterno, também redescobre seus poderes, muito embora ele acabe utilizando esses poderes para algumas vinganças. Mas por que o Celestial estava preso, tá? Por que o Sonhador estava lá? Porque quando a Horda de Celestiais veio e basicamente dizimou a população de Deviantes, um dos Celestiais se opôs a isso, a essa destruição, que era o Sonhador. Daí ele foi condenado a repousar pela eternidade. Os Deviantes têm interesse em acordá-lo, é como se o Sonhador fosse o deus deles. Antes de continuar, algumas considerações aqui, tá? Vamos lá? Makari e Cersei antes tiveram um relacionamento muito conturbado, quando eles eram Eternos de fato. Tena é filha dos Zuras, o rei dos Eternos. Agora a gente volta. Quando os Celestiais criaram os Eternos, um deles, o Makari, o Eterno que acabou sendo utilizado para acordar o Sonhador agora, foi criado diretamente pelo Celestial Sonhador. Foi ele quem deu a velocidade do Makari, modificou a genética dele também para ter algumas características especiais. Quando o Sonhador está despertando, ele entra na mente do Makari e conversa com ele diretamente e fala que daquele ponto em diante ele julgará a Terra, até tomar uma decisão no sentido de extinguir a vida ou não. Lembra que eu falei sobre isso, né? Essa conexão entre um Celestial e um Eterno tem o nome de Squadrash, né? Por fim, os Eternos que haviam sido despertos voltam para Olímpia. Só lembrando que o filme dos Eternos está previsto para novembro, então vamos esperar. Enfim, a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha e me segue no Insta, que é @ProjetoInocente. Até mais.